Fala pessoal, tá começando aqui mais um Barbie Pipoca, tá? Um Barbie Pipoca Fast, digamos assim, a jato, curtinho, porque eu já fiz um outro cheio de detalhes que eu falei pra caramba, divaguei a beça ontem, sobre o Batman vs Superman, a Origem da Justiça, tá? Como eu achei que ficou muito grande, e eu sei que tem uma galera que prefere um curtinho, então vou fazer aqui um bate pronto aqui, um rapidinho, pra quem quiser uma versão mais curta, mais resumida, tá? Então, Batman vs Superman, Origem da Justiça, filme dirigido de novo pelo Zack Snyder, que já tinha dirigido o Superman, o Homem de Aço, particularmente eu gosto muito, tá? E ele continua exatamente do fim do Superman e o Homem de Aço, na verdade nem do fim, um pouquinho antes até, tá? Mas isso não é spoiler, tá? O filme começa desse jeito. Ah, e muito importante, não tem spoiler, tranquilo, tá? Pode ver na boa. Eu vou fazer depois um com spoiler comentando tudo. Bom, então, cara, o que a gente tem? A gente tem, como vocês viram ali no trailer, né? O Batman vai meio que tirar satisfação com o Superman por causa dos eventos que aconteceram em Metrópolis, dessa e tudo mais. E é isso aí. E o objetivo desse filme é se tornar um trampolim, um ponto de start para você ter os filmes derivados dos outros personagens e o da Liga da Justiça. E Rodrigo, esse filme funciona? Não funciona? Funciona, cara. Funciona, mas com ressalvas, tá? Particularmente gostei muito do filme mesmo, mas acho que o primeiro terço, o primeiro ato do filme é muito confuso, muito complicado. Tem informação demais sendo jogada pra gente ali. Você sente um pouco que aquele filme vai ser como um Piratas do Caribe 2, tá? Que acaba e não tem... Aconteceu muita coisa e não aconteceu nada. Eu tenho um pouco essa impressão com Piratas do Caribe 2, por exemplo. Ou com Matrix 2. Você tem um excesso de informações de personagem que eles acabam, às vezes... As coisas começam a ficar meio soltas, tá? E isso me incomodou um pouco. Eu achei que o filme ia ser ruim por causa disso. Inclusive, eu também fiquei com um pouco de impressão de X-Men 3, que você vê muito personagem, muita coisa e ninguém tem tempo de aparecer direito e tudo mais. Então, no começo do filme, eu fiquei incomodado com isso. Mas depois, pro segundo ato, digamos que o filme tem 3 horas, então tô separando por horas. A segunda hora, o filme já começa a esquentar, já começa a tomar um rumo melhor, embora ele seja meio tortuoso, meio confuso no início. E a hora final é muito legal, cara, bem foda mesmo, e é realmente o que a gente quer ver, tá? Mas vai pensando o seguinte, cara, você não vai ver ali uma obra-prima dos roteiros de cinema, tá? É uma adaptação de quadrinho mesmo, você tá vendo uma história em quadrinho em movimento ali. Você tá vendo um roteiro de uma história em quadrinho, não um roteiro de um grande filme. Tá vendo um roteiro de uma história em quadrinho. É divertido enquanto você pensar como história em quadrinho, como coisas, como aquela estrutura que você conhece. Caso você leia história em quadrinho, você vai entender aquela estrutura ali como uma história em quadrinho mesmo. E eu acho isso bem legal, tá? Os atores estão muito bem. Por incrível que pareça, o Ben Affleck, que foi muitas dúvidas, inclusive pra mim, ele é um ótimo Batman, um ótimo Bruce Wayne. A proposta de pegar um Batman mais velho e tudo mais foi muito legal. E o Ben Affleck tá muito bem mesmo. O Henry Cavill já é muito bom, eu gosto muito dele no primeiro filme, então eu acho que nesse talvez ele esteja até melhor. E o Superman, que não é um personagem que tá na minha lista dos favoritos, mesmo assim eu gosto muito do Superman do Henry Cavill. Então, muito bom. A Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, tá muito bem também, cara. Ela é um espetáculo. Embora ela seja muito magrinha, cara, ela no Velozes e Furiosos ela tem uma perninha coitada, que eu quase ri quando ela foi seduzir o cara com aquela perninha dela. Mas deram ali uma comidinha pra ela, tiraram ela do estágio de anorexia pro estágio de magrelinha. Então ela tá bonita no filme, o cinema quase foi abaixo quando ela apareceu. Foi bem legal, a participação dela é muito boa, tá? E ela vai dar uma excelente Mulher Maravilha mesmo. Vai ser muito legal ver o filme dela. E o filme do Batman, cara, realmente, eu tive que voltar. O dia que sair um filme do Batman, do Ben Affleck, porra, vai ser realmente uma coisa sensacional. Esse é o Batman que a gente esperou pra ver, tá? O do Nolan é maravilhoso, tá? Mas o Nolan é um Batman realista, não é o Batman das histórias em quadrinhos. O Ben Affleck é o Batman das histórias em quadrinhos, das histórias em quadrinhos mais hardcores, tá? Então, fica ligado nisso aí. O único ponto negativo mesmo com relação aos atores está pelo Lex Luthor. O Eisenberg, o nome dele? Eu não gosto dele, cara. Eu acho ele um bosta. E nesse filme ele continua sendo um bosta. Um Lex Luthor caricato,
meio psicótico, mas que não convence, muito chato e muito jovem, ainda mais em comparação aos outros personagens do filme, tá? Então, realmente, ponto terrível. O Alfred, muito legal, ótima escolha, um Alfred não tão velho, um Alfred mais próximo da idade do Bruce Wayne e colou bem dentro da proposta do filme. Esqueci o nome do ator agora, porra, é um cara famoso pra cacete, mas funciona perfeitamente, tá? Direção do Snyder é aquilo, cara, eu ponho crédito pro cara, porque eu gosto dele desde Madrugada dos Mortos, gostei muito da adaptação que ele fez pro Watchmen, que é um filme difícil, e ele conseguiu fazer um filme com aquilo. Eu gosto muito do Homem de Aço, como eu falei, tá? E gosto do 300, eu acho que ele é um cara bem indicado para essa empreitada da DC, que é uma empreitada mais séria, violenta, adulta, tudo mais. Eu acho que redondinho. Minha única ressalva com relação à direção dele foi a escolha de câmera na mão o filme inteiro, tá? A gente tem um filme inteiro com a câmera na mão. Isso realmente me incomodou. Porque é a câmera tremendo o tempo inteiro. Então, às vezes, até numa hora de diálogo, assim, dois personagens parados numa sala conversando, a câmera tá tremendo. E aí isso exagera um pouco, tá? Visualmente o filme é foda. Ah, Rodrigo, tem as cenas de CGI meio mais ou menos, umas lutas, tá, cara, mas hoje em dia você ainda vai no cinema pra ver efeito especial? Acho que não, né? A gente tem efeito especial foda desde Jurassic Park, então não precisa disso tudo. Mas as lutas são muito legais, o visual dos personagens é muito legal, tudo tá funcionando muito bem. Como eu falei, tem uns pequenos problemas, mas que pra mim depois compensaram, tá? O resto do filme compensou e eu consegui esquecer aquele início que não me agradou muito bem. Tem algumas pontas aqui no roteiro que eu não faria daquele jeito e tudo mais, mas eu não sou ninguém, se eu fosse eu estaria lá fazendo, então não é esse o caso, tá? Minha única coisa assim que eu realmente não gostei com relação a visual foi o Batmóvel. Eu achei que meio carrinho Hot Wheels, mas faz parte, né? É a minha opinião. Então, cara, um filme legal, vale a pena ver mesmo, tá? Não entendo por que essas críticas tão negativas. É uma proposta diferente de Vingadores, cara. Não é um filme bem humorado, cheio de piadinhas. Até tem uma ou outra tirada de humor, assim, rápida, mas não é essa a proposta. É pra ser um filme sério, um filme obscuro, digamos assim, embora eu não goste dessa palavra completamente. Mas é um filme mais pro público adulto mesmo, tá? E eu acho que tem futuro, cara. Acho que realmente a franquia Batman pode ganhar muito agora com isso, pra a gente ver coisas realmente totalmente diferentes do Batman. Acho que a Mulher Maravilha vai destruir no cinema. Ela tem tudo pra dar uns filmaços sensacionais. O próprio Superman pode render outros filmes. E a Liga da Justiça vai vir legal. Ainda tem as participaçõezinhas, né, dos outros, de alguns integrantes da Liga. Funcionam e tal. E é isso. Acho que é um bom filme. Assista, tá? E continue aqui acompanhando o canal. Depois eu vou fazer um comentário com o resto da galera do Bar Pipoca. Um comentário aí sim, com os spoilers, tudo, a gente discutindo as coisas que aconteceram. E até no Crise aqui, e vão rolar outros programas, tá bom? Então, espero que você tenha curtido aí, vá assistir e deixe um comentário aí do que você achou, mas obviamente sem dar spoiler pra galera, tá bom? Então é isso aí, valeu, um abraço e até a próxima.